Bem-vindos ao Mais Tatu e Menos Religiosidade. E aí, malucão? Você tá desviado? Saiu em maldição, né? Sua vida não tem dado certo? Você não falou com o pastor e nem pediu a bênção dele para sair da instituição? Caramba, hein? Será que é por causa disso que a sua vida não tem dado certo? Ou porque você criou uma certa atmosfera do medo? E aí? Como que foi para você e como está sendo para você? Hoje quero falar sobre o desligamento de uma instituição religiosa. A gente sabe o quanto custa o rompimento, né? O preço que é, às vezes, sair de uma instituição. Para mim não foi a mesma coisa, para mim foi ótimo, porque eu tenho maturidade e não sou nenhum religioso preso a um sistema de medo e uma cultura do medo. Eu não tenho problema com isso, meu amigo, há muito tempo. Todo rompimento tem um custo. Uma ruptura cria e gera lesões na nossa alma, nas nossas emoções. Quando se funde ainda ao processo religioso, né, e ao sincretismo religioso, fica pior ainda. Aí o indivíduo acha que nada da vida dele vai dar certo. Por quê? Porque simplesmente ele não teve a bênção do pastor. Então, tudo que der errado a partir desse momento foi porque ele saiu sem a bênção do pastor. O terror psicológico, mesmo que fora do ambiente religioso, que a gente chama de ambiente de culto, e eu costumo e bato na mesma tecla, fora do CNPJ, cria problemas psicológicos, né? Uma atmosfera, meu Deus, minha vida não vai dar certo. É claro, durante anos você foi instruído a acreditar que essas pessoas tinham mais conexão com supostamente esse mundo espiritual, que elas têm um certo privilégio por ser seu líder ou por ter um cargo, presbítero, diácono e etc. Que preço é esse que você vai pagar que já não tenha sido pago lá na cruz do Calvário? Que religiosidade, hein? Que a sua mente ainda continua levando. Gosto muito da frase, essa disposição mental. Que prisão psicológica. Fico de fato impressionado com um terror psicológico instalado no seu software, na sua mente, no seu cérebro. Será que isso é só uma memória? A neurologia e a psicologia explica isso com muita ênfase. Eu acho que é mais um trauma mesmo. Agora, tudo que acontecer de pior na sua vida será atribuído ao seu desligamento ou à comunidade que você frequentava, já que você saiu sem a bênção do pastor. Será que é isso mesmo? Quantas vezes você entregou o dízimo e suas finanças não prosperaram? É ou não é? Pensa aí. Quantas vezes você não deu o dízimo e você prosperou? Pois é. Uma relação com Deus bem prostituída, e isso é ensinado dentro da instituição religiosa, né? Meu amigo, você saiu daquele ciclo social e você continua acreditando num Deus Todo-Poderoso, suas finanças estão guardadas. Para de perder tempo com essa disposição mental. Essa linha de raciocínio é uma prisão. Você não precisa ter uma relação prostituída com Deus e achar que você precisa sair em bênção e não em maldição. Vamos ver o que a Bíblia fala? E estou falando isso de forma cética, tá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Se você acredita, nada vai mudar isso. Onde está escrito isso, White? Está escrito em 1 João 5,18. E ainda tem mais. Está lá também assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha só, essa disposição mental sua do Antigo Testamento não se aplica ao Novo. E é onde está escrito esse texto que eu acabei de dizer, 2 Coríntios 5,17. O que acontece é que você não consegue se libertar dessas correntes psicológicas. Porque você tem um conceito moral pré-estabelecido. É lógico, né? É como ser adulto, mas você vai nadar pela primeira vez. Agora a caminhada é com você.
Você saiu da instituição e acha que está sozinho. A gente foi conduzido a crer, ou levado a crer, que a gente não é nada sem essas pessoas. Você foi levado por essa linha de raciocínio durante anos. Então, quando você sai daquelas quatro paredes, você se sente completamente perdido. Claro, você ficou tanto tempo ali numa lavagem cerebral que agora não consegue andar com as próprias pernas. Quando você sai desse plano de proteção ou suposta proteção espiritual, né? E naturalmente você acaba retornando aos hábitos. Por quê? Porque agora você não está mais com aquelas correntes religiosas, né? Você esteve lá dentro e não aprendeu porcaria nenhuma, então obviamente que agora você vai se sentir um animal livre. Aí você volta tendo hábitos antigos. Volta a beber, fuma cigarro, nada contra quem faz, mas cada um conhece os seus problemas, né? Como eu não tenho esse hábito, então eu vejo isso como um hábito não saudável. E às vezes até mesmo o cara volta a usar drogas ilícitas. O que eles querem é que você se lasque mesmo, sabia? Mesmo quando se desligar dos vínculos com a igreja protestante ou a religião que você frequenta, né? Tem umas religiões aí que também, se você sair, as entidades te perseguem, etc. É sempre assim. Dessa forma, eles podem afirmar que, sem a proteção e ou cobertura da sua religião ou da instituição religiosa, você terá 7 demônios. A Bíblia fala sobre isso também, né? Mas aí você tem que ver se é manipulação. Quando você retorna, você está tão fragilizado. Suponhamos que você retorna. Aí você está fragilizado, você está mal. E o que eles querem mesmo é que você se lasque. Quando você volta todo machucado, lascado e às vezes até sem um membro, isso é uma metáfora, tá bom? Estou metaforando psicologicamente, né? Estou aqui filosofando. Lógico que você parece um animal sem coleira. Sai comendo lixo, volta magro, machucado e até sem um membro do corpo. É uma visão metafórica. Que prato cheio, hein? Que você oferece para essa cultura de aprisionamento psicológico, cultura do medo, cultura religiosa. Você passa a vida toda dentro de uma instituição e não aprende absolutamente nada. Você não traz aqueles hábitos para o seu mundo externo. Você só é crente lá. Fácil, né? É lógico que você vai sair e não vive a sua liberdade. Muitos de nós frequentamos sem fazer perguntas. Perguntas de dentro para fora. A gente não faz perguntas para nossa alma. A gente não faz perguntas para essas pessoas. O que elas disserem é incontestável. A gente não faz uma leitura bíblica, sabe, fundamentada, teológica e filosófica sobre as coisas. Então a gente vive refém dessas pessoas. Cara, a sua derrota é perfeito para afirmar que eles estão certos e você errado. Você não consegue viver de forma autônoma. Um recado para vocês com títulos eclesiásticos. Se você criou um sistema religioso para manipular, para controlar pessoas, isso não se chama igreja. Essa frase, esse texto, é do pastor Zé Bruno, que hoje tem uma igreja que se chama Casa da Rocha. Eu me identifico muito, porque eu já fui dessa instituição que ele foi bispo durante anos. Para quem não sabe, eu tenho um estúdio de tatuagem e eu tenho uma pessoa que faz as aplicações aqui. E naquela semana, uma pessoa procurou o estúdio e essa era uma pessoa da qual era da igreja da qual, ou instituição religiosa, que eu frequentava, e ela trabalhava na instituição, na assistência social. E pensa numa pessoa que fazia com amor, com vontade, com liberdade, e eu sabia, eu via sinceridade no que ela fazia. Ela não procurava um retorno espiritual, pelo menos era o que se percebia. Ela frequentava inclusive a mesma célula que a minha, que 2 jovens líderes foram lá supervisionar e assumiram essa célula. Ela foi a primeira a se desligar dessa instituição, e isso foi bem antes da pandemia, e ela estava indo lá para aquela igreja da Puro Love, sabe? Daquele rapaz novinho lá de São Caetano. Eu já fui na instituição dele, fui várias vezes, e muito se parece com a igreja Hillsong.
né? Sem aqueles protocolos de que você tem que frequentar a instituição 6 meses, tem que ser batizado, tem que fazer sessão do descarrego, chamado por libertação. Não, você vai lá e vai fazer a ação, vinde como estás. Pelo menos é o que Jesus deixou, né? E algumas instituições acreditam que se você tiver muito pecado, você vai contaminar o púlpito, que eles chamam de altar do Senhor, ou trazem sincretismo da antiga aliança e aplica na instituição dele. Mas isso não tem a ver com a realidade, com o que condiz depois de Cristo. Cristo é o altar. Ela veio no estúdio, marcou um horário, mas é interessante que antes disso ela não fazia. Por quê? Porque o ciclo social era opresso, você não podia fazer. Por quê? Porque o corpo é templo do Espírito Santo, então você não pode fazer, que blá 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 blá, aquelas questões que eu já falei aqui nos vídeos anteriores, né? Por que as pessoas deixam de fazer? Porque o pastor não gosta, porque o líder não gosta. Aliás, esses dois líderes até curtem pra caramba, né? Mas me chamou a atenção que quando ela foi se desligar e ela já queria ir para Puro Love, aquela igreja de São Caetano, tô fazendo uma propaganda aqui, daquele jovem rapaz chamado Vitor Azevedo. E aí ela falou o seguinte: olha, eu vou me desligar. Ela falou: olha, você não vai sair, esses dois líderes falaram, você não vai sair antes de pedir a bênção do pastor e de falar com o pastor. E aí ela falou: beleza, marca pra mim. E nada de marcar, ou o pastor simplesmente, né, nem aí. Um mês, já vai para 2 meses, ela falou o seguinte: olha, o pastor vai falar comigo? Não. Marcou. E o cara desmarcou, ela falou: olha, não quero mais saber, vou sair fora. E aí, o que essa líder, isso me surpreendeu, porque são pessoas que eu conheço, tão modernas, né? E eu acho que aquele bichinho da igreja do Solzinho, sabe? Aquela lá, da bispa, Senhor, que pegaram $10 mil dentro da Bíblia dela. Pois é. Ela disse o seguinte: se você não for falar com o pastor, você vai sair em maldição e não em bênção. Ai, 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 ai. O bichinho da igreja do Solzinho tá mordendo eles também. Será que é porque mudaram a agenda? Ou querem prender as pessoas dentro da sua instituição pelo medo? Ou será que não quiseram falar com ela porque ela não tinha relevância financeira? Porque ela mesmo disse para mim o seguinte: eu percebi que se você não tem dinheiro, você não tem destaque. Se você não tem grana, as pessoas não vão se interessar tanto por você. Mas talvez não as pessoas da célula, sabe? Mas aquela hierarquia, a panelinha dos ricos e bem-sucedidos da instituição. Ela disse que percebeu uma certa diferenciação entre as pessoas, que talvez pessoas que tinham mais poder aquisitivo estavam sendo tratadas de forma diferente. Pela sinceridade dela, que ela queria fazer a obra assistencial, ela percebeu e se desligou. Eu me lembro de uma live, eu vou até conferir aqui, que é com o Zé Bruno e o Caio Fábio, né? O Zé Bruno hoje é o terror daquela igreja do Solzinho, daquela bispa que foi pega com $10 mil dentro da Bíblia. O Caio Fábio é o terror dessa instituição Snowball. Muita gente odeia, diverge, que é um cara que fala a verdade. E eu lembro dele dizendo que a Renascer e eu pertenci, né, ao sistema religioso dessa igreja do Solzinho. Eu lembro da mudança, né, que a gente era roqueiro, frequentava essa igreja, era muito firmeza e de repente eles mudaram a agenda deles para a classe média alta. E o Zé Bruno e o Caio Fábio falam isso nesse vídeo. O vídeo saiu no dia 26 de maio de 2020 e lá estava bem claro que esse apóstolo, né, da qual saiu a instituição Snowball, que é a igreja de esporte aquático, disse para eles o seguinte: olha, a gente está mudando a nossa configuração, foi assim que eu entendi, né? E a gente agora vai atender a classe média alta, os mais ricos. Ou seja, será que essa instituição religiosa também está mudando a agenda deles? Será que estamos vivendo um cristianismo autêntico
ou um cristianismo dos ricos e bem-sucedidos? Bom, eu me lembro, né, de sentar com ela e ela fazendo, depois dela ter feito a aplicação do piercing dela com a minha colega de trabalho, eu lembrei que uma pessoa disse que tinha o telefone do pastor e ligava para ele quando queria e o pastor pegava e atendia ela. Essa pessoa é muito bem sucedida financeiramente e não é uma má pessoa, não é uma pessoa que exerce cargos dentro da instituição religiosa e pouco tem afinidade com esse sistema religioso. Ela frequenta os cultos, talvez para abençoar, e ela é uma pessoa firmeza, mas eu comecei a perceber que o tratamento com ela era muito diferenciado por causa da relevância financeira dela. Então, me leva a crer que essa instituição também tem mudado a sua agenda, seus objetivos. Eu acredito que, com o tempo, as pessoas querem grana. É dureza falar isso de uma instituição religiosa, e eu vou deixar sempre bem claro que existem pessoas muito bem intencionadas dentro de diversas instituições, mas quando uma instituição religiosa começa a obter lucro e ver vantagem em pessoas bem-sucedidas, elas estão fadadas ao fracasso, negando e desprezando pessoas muito bem-intencionadas, preocupadas literalmente com o reino dos céus. Quando eu falei para ela que essa pessoa ligava para ela e tinha acesso livre, ela disse, caramba, poxa, ela se entristeceu, porque na verdade os olhos dela abriram e viram o quanto ela era irrelevante para a instituição, porque ela não tinha poder aquisitivo. Bom, aqui eu encerro com você, vou pedir você o seu like, vou pedir para você se inscrever no canal. Eu posso falar que é o pior canal do YouTube. A gente está aqui mesmo para relatar, para fazer um diário geral e abrir a sua mente, ajudar você. Não tem nada demais do que eu falo, do que muitos outros falaram, só que eu falo da minha forma. Muito obrigado mais uma vez por poder compartilhar essas histórias com você e eu espero que tenha grande utilidade na sua vida. Mais tatu e menos religiosidade, deixa seu like, compartilha. E como aquele pastor sempre falou, se você não gostou, leve para casa, não seja tanga. Adoro, muito obrigado, valeu!